Boa noite, estamos mais uma vez aqui, retornando agora o segundo semestre das aulas aqui na Faculdade Unicecal. Voltamos a toda aí com o nosso podcast e eu já quero fazer um convite para você que ainda não tomou um rumo na tua vida. Vem para a Unicecal, vem fazer a diferença junto com a gente aqui, venha conhecer os cursos, venha conversar com os nossos coordenadores e com certeza você vai se achar. E nesse primeiro bate-papo do segundo semestre, estou aqui com a Ana Júlia, que também é acadêmica. Boa noite, pessoal. De jornalismo, e vamos ter um papo Joe, para quem é os menos novinhos, de outro mundo ou de outro planeta. A gente vai falar um pouquinho sobre ufologia e um projeto que está querendo colocar Ponta Grossa na rota turística dos OVNIs. Você acredita em OVNI? Você já viu? Manda sua pergunta para cá. Estamos então conversando hoje com o Juliano Lose, que ele é o presidente do projeto Dharma UFO-PG, e também com o Marcelo Kaczmarek, que é pesquisador de campo, astrônomo amador e diretor da Associação Ufologia Ponta Grossense. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, saudações a todos, é um prazer estar aqui para falar sobre o grande projeto Dharma UFO-PG Turismo. Saudações terráqueas. Saudações terráqueas a todos, as saudações para você que está nos ouvindo nesse instante. Legal, então assim, antes de começar a falar do projeto em si e tal, até do nome que eu quero perguntar um pouquinho, vocês estavam conversando aqui nos bastidores que a ufologia já vem dando sinais em Ponta Grossa aqui desde muito tempo, né, Marcelo? Conte pra gente como que surgiu os primeiros relatos que vocês têm aqui de aparições de OVNIs em Ponta Grossa. Então, o fenômeno sempre existiu. Vamos dizer, na antiguidade já haviam fenômenos estranhos. Época do Império Romano, tem registro disso. Só que não ficava por escrito os registros. Na região de Ponta Grossa, os primeiros registros foram em 1917, num jornal que eu acho era o Diário dos Campos. Foi visto um objeto estranho perto de Castro, região ali do Socavão, e na época quase não tinha avião. 1917 tinha acabado de começar a aviação, Santos Dumont, 1906, era raríssimo ter um avião, ainda mais aqui na região, né? Na Europa era mais comum. Então o pessoal viu o que eles chamaram de avião, que parecia um dirigível, e ficou registrado nos jornais por 2 vezes, em 1917, que seria um suposto OVNI. Lembrando que uma vez foi em Socavão, né, em Castro, e a outra, no outro mês, foi em Piraí do Sul. Tudo na região dos Campos Gerais. E existe uma diferença para a gente chamar de disco voador e o OVNI? Existe. OVNI é um termo mais, vamos dizer, sério, porque fala o quê? Eu vejo algo estranho no céu, não sei o que é. Então fala objeto voador não identificado, não sei o que é. Mesmo que numa primeira momento eu não veja, mas seja um avião, seria um OVNI. Eu posso ver um avião estranho, é um OVNI. Qualquer coisa que não seja identificada é um OVNI. Se depois você identificar, é um avião, tudo bem. Mas o OVNI é um termo mais técnico. Agora, você tem o termo popular disco voador. E o termo errado. Por causa que nem todo OVNI tem a forma de disco. Porque aqui em Ponta Grossa tem diversas aparições aí que nós investigamos que tem em formato de disco, em formato de triângulo, em formato de losango. Diversas aparições. Então, você já afirmar, eu vi um disco voador, vi um OVNI. Porque para você falar que é um disco, você tem que ter uma prova concreta ali, tipo uma foto, uma filmagem, mas a maioria das pessoas, elas vê qualquer coisa no céu e já atribui ao disco voador, porque já está por causa do filme, já está popularizado. Hollywood fez isso por um lado ruim, popularizou ficção científica anos 50, então ficou aquela febre de discos voadores, invasão, e isso persiste até hoje, né? E conta pra gente como que foi a primeira experiência de vocês aí com os OVNIs? Deixa eu ver, de minha parte, eu comecei o interesse por ter visto um livro de ufologia, lá por 1980. Um livro que já era antigo, acho que da década de 50, o livro. Era um livro, acho que autor brasileiro, só não me recordo qual que era. Daí eu vi a capa do livro, tinha lá uma foto do disco voador, lá daí começou meu interesse, 1980. Ao mesmo tempo, paralelamente, eu comecei a interesse por astronomia. Astronomia, que é astronomia amadora, né? Não é profissional formado em universidade, nada.
Isso tem muita gente que faz no Brasil também. Você fazer observação do céu, ter um telescópio, talvez fazer um tipo de observação para pesquisa. Então, ficou para mim 2 interesses paralelos. A ufologia, que não é uma ciência, e a astronomia, que é uma ciência. Geralmente o ufólogo ele vai para esse ramo mais científico, como você falou, a ufologia ela não tem formação acadêmica, então ele opta por astronomia, né? Não necessariamente. Eu acho que eu sou uma exceção na parte de ufologia por gostar de astronomia. Geralmente o ufólogo não tem uma ligação com a astronomia. Depende da crença pessoal. Né? Tem pessoas que estão dentro da ufologia, mas tem crença espiritualista, esotérica. Se a pessoa for muito esotérica, ela não vai encaixar com ciência. Então, dentro da ufologia, você não pode ser muito crente nem descrente. Você tem que estar em cima do muro. Porque se você for muito crente, você vai acreditar em qualquer história, não vai investigar. E se for descrente, você também não vai. Então, os 2 termos estão errados. E esses OVNIs, eles são geralmente tripulados ou existe algum OVNI que não seja tripulado? Vai ter alguém ali voando? Tem a crença popular que seria objeto tripulado, né? Mas não existe prova concreta disso. Saiu alguns documentários, alguns documentos liberados pelas Forças Aéreas, que eles acreditam, né, que sejam objetos, naquele que apareceu em 1996? Ou foi em 86 que 21 objetos voadores foram perseguidos? Da Noite dos OVNIs? Teve a Noite dos OVNIs em maio de 86, que pegaram no radar lá do SINDAC, que tem em São Paulo, e Minas Gerais, ele em São Paulo, e mandaram os jatos da Força Aérea atrás. Os pilotos viram. Eram luzes lá, mas só isso. Segundo os relatórios, alguns falaram que podia ser um objeto tripulado, mas não tem como comprovar, né? Não tem como comprovar. Sim. E, assim, agora vocês criaram o projeto Dharma, que quer trazer, então, inserir mais a população junto nessas vigílias para observação. O que significa Dharma? Dharma é um conceito, né, indiano aí, é um conceito indiano, uma palavra em sânscrito, né, que não tem uma tradução literária para o português, né? Então depende, é usado no budismo, né, é usado no jainismo, em diversas partes orientais, mas ele quer dizer que é aquele que já sabe que está aqui no mundo aí, preparado para sabe a tua missão, igual a minha missão é que tá aqui pesquisando, investigando o fenômeno, né? Mas não é que eu tenho a minha crença pessoal, o Marcelo tem a dele, o Rodrigo e todos os membros da equipe nossa, cada um tem a sua crença pessoal, tem a sua teoria, mas a gente trabalha em conjunto, porque eu tento provar a minha teoria, o Marcelo vai tentar provar dele, mas não há uma briga, uma discussão, mas a maioria dos grupos no Brasil há discussão. Há pessoas, né, que começam já da ufologia hoje e já começa a se achar. Então, há uma discussão entre vários pesquisadores, né? Então, por isso que não há ainda um contexto geral para todos, uma metodologia para todos os grupos, porque cada grupo, cada pesquisador vai puxar para o seu. E a gente já não, a gente trabalha com o fenômeno. O fenômeno OVNI existe já. Quando eu comecei em 89, você perguntou, né, quando que eu comecei? Foi em 1989, lá no bairro Santa Luzia, eu tive a oportunidade de ver um objeto voador não identificado, mas eu já gostava quando meu pai relatava histórias que ele ouvia e presenciou. Até então eu não tinha presenciado nada, mas em 89 eu tive a oportunidade de ver um objeto voador não identificado, que eu pude constatar que não era um avião, um balão, não era um satélite, então ficou classificado como um OVNI. Fez umas evoluções que na época, né, não poderia ser nada conhecido como nós temos agora, hoje em dia. Então, a partir daquela data, eu comecei a pesquisar solitariamente primeiro, depois fui encontrando outros amigos, como o Marcelo aqui, e daí surgiu a necessidade de, em 1995, eu criei o primeiro grupo, mas não é o primeiro grupo que teve em Ponta Grossa, porque já teve um grupo informal, que o Marcelo pode falar melhor sobre essa parte. A gente acredita que o primeiro investigador de fenômeno OVNI em Ponta Grossa foi o radialista Manuel Machuca, que foi fundador da Rádio Clube. Porque a gente tem um antigo observatório, que era deles, lá no Jardim Boa Vista.
Aquilo foi construído por amadores, o Manuel Machuca era o presidente da sociedade, era uma sociedade astronômica. Eles construíram o observatório, fundaram uma sociedade, daí a sociedade funcionou de 1952 até 74. 74, lá por uma série de problemas, resolveram encerrar a sociedade e doar o observatório para o EPG. Daí o EPG reformou o observatório, fez uns anexos lá, e reinaugurou em 78. E cabe lembrar que em 1954, já naquela região ali, próxima ao observatório, aconteceu um caso famoso, registrado nos jornais da cidade, envolvendo os astrônomos amadores aí. Então nós consideramos ele como os primeiros grupos, nós o segundo. Então ele já investigava formalmente ali, né, meio por debaixo dos panos, porque antigamente já era, no meu tempo já era criticado, né, queriam me internar na camisa de força, né, mas depois agora que estão liberando documentos, provando que o fenômeno existe, daí agora já está diferente, mas na época até os meus familiares, você está ficando louco, você tá... O único que me apoiava era meu pai, mas daí quando eu tive a oportunidade de ver, o meu pai já tinha falecido, né? Meu pai sofreu um acidente, né? Daí faleceu, mas ele contava as histórias, eu adorava, e daí comecei. Formei um grupo, o Marcelo, depois surgiu a necessidade de conhecermos outros grupos, daí surgiu a Associação Ufológica Patogrossense, que daí eu sou o presidente até hoje, não porque eu sou ditador, né? Porque ninguém quer assumir o bambu, né? Deixa que o presidente assuma, né? Mas já falaram, né? Tá desde 2004 aí, não sai o homem, né? E presidente do GPUPG, né, que é o grupo que eu fundei com o Marcelo e outras pessoas, inclusive a dona Isolde Maria Waldman, que escreveu o livro intitulado aí, né, que muitas datas que nós temos de 1917 e outros jornais aí, nós encontramos graças ao livro dela, que ela trabalhou na Casa da Memória, foi diretora da Biblioteca Pública, quando eu conheci ela, era diretora, fui lá para colar um cartaz. Dá licença, dona Isolde, aí... Estou chegando aqui com um cartazinho aí, porque na época nós fizemos uma campanha. Aconteceu assim, em 1999, né? Aconteceu 2 casos importantes. Em 99, houve o famoso caso Lorimir, onde um chacreiro próximo à Chácara Santa Rosa, próximo a Santa Luzia e o bairro Borato, ele foi perseguido, que segundo a crença popular, veja como que é, depende da crença popular, as pessoas misturam. Então, esse senhor Lorimir, ele era caseiro na fazenda, né, na Chácara Santa Rosa, próximo a Santa Luzia. Ele nos procurou, branco lá de medo, dizendo que tinha sido perseguido pelo famoso folclore brasileiro Boitatá. Nós ficamos com o pé atrás, né, tal, mas ligamos para um outro amigo nosso, que na época tinha um grupo também aqui de ufologia, e era lá de Varginha, né, o Wellington Faria. Segundo ele, falou que tinha até uma cópia da fita lá do bicho lá. Mas daí, fomos lá com o intuito de não ver nada, mas para levar o caseiro que estava meio branco, assustado lá. Tirei uma entrevista dele e tal. Vamos lá, chamamos ele, demorou um pouco, trouxe o jipão lá, encostamos lá, levamos ele lá. Deixamos ele assim, o jipe, numa curva que tem lá, e descemos até um segundo poste de madeira, que na época era poste de madeira, hoje... Tem um poste de luz lá. Vamos lá, senhor Lorimir, conta para nós o que aconteceu. Ele foi contando a história e mostrou. Quando nós chegamos aproximadamente entre 7 e 10 metros do poste, estava lá o objeto. No começo, todo mundo ficou paralisado. O objeto era do tamanho de uma bola de tênis, olhando a olho nu assim, e de repente todo mundo ficou assim. Eu peguei, né, curiosão, a lanterna e dei 3 piscadas lá para o objeto. O objeto aumentou e diminuiu. Né? Na última vez que ele aumentou, ficou do tamanho de uma bola de tênis. Já teve um contato imediato ali, então. Foi uma interação. Eu piscando a lanterna e ele interagindo conosco. De repente, e o Wellington tirando foto, porque naquela época as câmeras eram com aquele filmão, né? E em nenhum momento você sentiu medo? Não, eu não senti medo, não, porque eu já estava ali, já acostumado desde 89, já fazia pesquisa sozinho, né? E já era uma época que nós já estava em grupo, já tinha fazendo vigílias e pesquisa. Só que ficamos paralisados, né? Deu aquele tchan, todos nós ali, piscando a lanterna, o objeto, e de repente o objeto aumentou e desintegrou no mesmo lugar. Não fez igual o primeiro que eu tinha visto em 89. Desintegrou. Então, houve uma interação. Daí eu falei, conseguimos uma foto, beleza. No outro dia, quando fomos lá,
né? Porque no curioso do jeito que nós era, né? Nós era moleque, né? Vamos lá, ver o que aconteceu lá. Daí, um dos amigos nossos que estava na época, ela subiu no poste. Quando ele subiu no poste, tinha uma casinha de João de Barro destruída. Ah, tem uma coisa de João de Barro destruída. Mas ele falou, não tem o João de Barro aqui. Eu falei, o que tem? Tem um bem-te-vi. O bem-te-vi estava sem perna, sem cabeça, como se uma luz destruísse a casinha dele e matasse o passarinho. Mas não era o João de Barro, era um bem-te-vi que estava ali. O que um bem-te-vi estava fazendo sem perna, sem cabeça, torrado ali, como se a luz viesse de cima. E na casa do João de Barro? Na casinha do João de Barro. Aí ficou um mistério. E daí, a partir daquela data ali, nós começamos a investigar muito, fazer muita vigília ali, na chácara Santa Rosa ali, que era de um amigo nosso, o pai dele liberou lá, e ele fazia parte também, o Ricardo Jubiluca, e faziam grandes pesquisas ali. Daí, a partir daquela data, daí aconteceu no mesmo ano, né, que aconteceu o caso Lorimer, nós estávamos voltando da casa de um amigo nosso no Borato, eu e o Saulo Moisés Sandrino, tivemos a oportunidade de ver um objeto voador entre o bairro Santa Luzia e o Vieira Borato. E nós estávamos com a câmera. E o Saulo fotografou 5 fotos. Uma sequência de 5 fotos. Saímos no jornal, ficamos famosos. Né? Para quem conhece a região de Ponta Grossa, sabe que é uma região sim, bem afastada do centro. Existe um motivo de aparecer lá? Ou aqui no centro pode ter essas aparições e a gente não consegue identificar por causa dessas luzes artificiais? Aqui em Ponta Grossa, há 3 regiões que mais aparecem. Mas, inclusive, esse ano, que eu saí aí, fazer uma pesquisa em campo na Fazenda Capadócia lá, eu filmei, junto com a minha mulher, minha esposa, mais de 20 objetos voadores não identificados. Até na época, agora... Teve, né? Teve agora. Até na época falaram, soltaram os balões. Só que não poderia ser balão, porque balão ia se dispensar totalmente. Aqueles foram... E filmou ali perto da Avenida Minchen. Então, no centro da cidade. E não foi a primeira vez, porque nos jornais mostram, né, casos famosos que mais de 100 pessoas aqui em Ponta Grossa, em datas remotas aí, que o Marcelo pode falar, viram o objeto não só na praça ali, mas na Rua 15 também, né? Complementando aquele caso do Manuel Machuca, tem o registro em jornais de 1954, que ele estava na rádio, lá na Rádio Clube, e o povo começou a ligar para a rádio. Ah, tá aparecendo um prato voando em cima da cidade. Ele pegou o carro, pegou um funcionário e foi indo de carro até a Chapada Bom Sucesso lá. Foi entrevistando todo mundo no caminho. Na época não existia Santa Luzia, mas o bairro Bom Sucesso já existia. Já existia. Então, casos que aconteciam lá, na realidade eles ganharam esse terreno do pai do Plauto, né? Daí para montar a sua densidade astronômica e já pesquisar o fenômeno, né? Mas fora Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, teve mais... Tem várias cidades, em todo o Brasil está aparecendo, né? Inclusive, é assim. Só que nós temos aqui em Ponta Grossa, nós nos concentramos mais em Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. Então, como eu já falei, tem 3 regiões que mais aparecem. A região do Chapada, que compõe diversos bairros, inclusive Santa Luzia. A região do Alagados, onde a gente já está fazendo pesquisa, estudo, divulgações lá. E estamos fazendo lá o projeto, né? Iniciando o projeto lá. Mas... não exclui outros bairros aí. Já apareceu em diversos bairros, ligações que nós tivemos, filmagem, tem algumas filmagens, né? Tem algumas fotos aí de objetos voadores não identificados. Então, Ponta Grossa é um celeiro, né? Nós podemos dizer que Ponta Grossa está na rota dos OVNIs há muito tempo. Mas registrado em jornais, o mais antigo, segundo nós encontramos aí, né? Graças a dona Isolde, professora, historiadora, escreveu o livro, em 1917. Mas de lá para cá, tem intensificado, né? Só que eu tenho opinião assim, as pessoas, elas estão mais distraídas do que nunca, né? Porque elas ficam no celular e ficam criticando os pesquisadores que vão a campo, porque elas querem que o pesquisador prove para elas, que chegue aqui com o vídeo e fale, não, esse OVNI aqui é uma nave extraterrestre. E o trabalho nosso não é assim. Nós vamos lá, saímos com o pé atrás, porque todo pesquisador, né, não pode ser descrente, mas não pode ser muito crente, para chegar lá e vamos lá com o intuito de investigar e desmistificar o fenômeno. E é esse que é o objetivo do Grupo Dharma. O Grupo Dharma faz parte, né, dessa investigação. É um projeto que surgiu devido à necessidade que, né, na cidade aí, de tantos casos, né, do projeto
está sendo elaborado por causa desses casos antigos, casos novos, e para as pessoas conhecerem esses lugares. Porque muitas pessoas aí no Brasil todo não sabem que Ponta Grossa é uma das cidades que mais aparece OVNI no estado do Paraná. Inclusive, esse que o Marcelo estava falando, em 54, aconteceu diferença, acho que de um dia para outro, em Curitiba. Começou em Curitiba, daí avistaram E lá em Curitiba era três objetos. Inclusive, lá em Curitiba foi fotografado. Se pesquisar nos jornais, tem a foto. Lá é em forma de disco. E eles falaram o mesmo disco que era para cá. Eram 3 lá. Os jornalistas, radialistas da época viram dos prédios assim, e falando, ó, lá o OVNI. E daí esse mesmo objeto esteve aqui em Ponta Grossa. Você falou bastante, agora há pouco de Varginha. Então tem alguns casos, que nem o ET Bilu, que aquilo pra mim é meme. Desculpe se vocês acreditam, pra mim é... Vozinha, né? Desliga o rádio! Oi, né? você tá Bilu. E o ET Varginha que fizeram fama nas aparições aqui no Brasil. Tem algum outro caso famoso que você recorde dele? Que tipo, apareceu? E uma outra pergunta que já mandaram aqui é, aqui no Paraná, aqueles círculos, até tem o Igor, se puder colocar pra gente agora, tem alguns círculos que apareceram em Prudentópolis. Eles podem ser tidos como contatos extraterrestres, ou, no caso, esse é o círculo que eu peguei ali que apareceu no jornal, né? Mas existem outros no Brasil que você já conhece. São contatos, são gente querendo brincar? Bem, vai depender da crença, como eu já falei, né? Mas alguns ufólogos dizem, né? Eu não tive envolvido, né, Marcelo, então nós não gostamos de falar casos que a gente não se envolveu na pesquisa. Mas eu já tenho amigos pessoais que investigaram os casos lá e falaram que teve um dos casos lá que foram digamos, um dono de uma pessoa aí. Uma armação aí para aparecer, né? Melhor mandou fazer para dar mídia aí, né? Então, porque é um tipo de mídia interessantíssimo para você. Só que o Marcelo pode falar por caso melhor. Lá na Inglaterra tem grupos que fazem desenhos extraordinários, né? Mas são feitos por humanos. Tem até competição lá. Esse negócio de marca no trigo, que chamam agroglifos. Começou na Inglaterra, parece década de 70. Daí foi aquele estardalhaço. Só que daí passou uns anos, o pessoal fotografava, saía no jornal, saía na TV. Só que mais tarde foram pesquisar e descobrir que aquilo podia ser feito por pessoas. Porque pode ver que é sempre um desenho geométrico. Sim. É um círculo, outro círculo, ou é um triângulo, ou é um quadrado. Isso é você usando uma estaca fincada no chão com uma corda, você marca todos os locais e amassa o trigo. Então, mas também tem toda aquela questão do sentido que o trigo está indo, né? Então, é que a gente não procura falar de casos que a gente não investigou, né? Mas segundo, eu tenho amigos que já investigaram, depende da crença também, né? Das investigações. Teve um caso em Prudentópolis que um deles lá, que o trigo estava só tombado, dobrado, né? Fica um mistério, mas eu acho que não tem nada a ver com extraterrestre, né? Mas depende da crença. O outro dava para ver claramente que ele estava amassado, quebrado, o trigo totalmente, né? Então, há casos que fica o inexplicável, né? Não tem uma explicação lógica ainda, mas no meu entender, né, de 34 horas de pesquisa, eu não acredito que seja algo que envolva extraterrestre. É igual o fenômeno OVNI. Eu tenho minha crença pessoal, mas eu não deixo que a minha crença pessoal atrapalhe a investigação, entendeu? Eu creio no fenômeno. Assim, só que a minha crença pessoal, às vezes, né, tá acima, não. Na investigação eu não deixo que a crença pessoal ultrapasse o limite, porque há ufólogos, há pesquisadores que colocam, né, o termo, igual um famoso, né, dono de uma revista também. Ele não gostava de ser contrariado. Para ele era disco voador, veio de outro espaço, né, era uma nave tripulada e pronto. Se você falasse contra, você era inimigo número 1 dele. Então, falando, se batendo em cima dessa questão de crença, para muitas religiões, principalmente as cristãs, nós somos únicos, imagem e semelhança de Deus. Você acha que se fosse comprovado uma existência de ET e tal, abalaria a fé da humanidade? Para mim, como cristão, não abalaria. E é tanto que eu ficava até discutindo com os padres, num bom sentido, né?
Eu nasci na igreja católica, mas participei de outras religiões, evangélica e espírita, enfim. Mas, quando eu era bem católico, eu já contestava os padres ali, os freis, e falava, mas escuta aqui, frei, o chamado anjo aí, né, a palavra aí quer dizer mensageiro, né, não está dizendo aí na Bíblia, não está escrito ali que eles eram parecidos com os seres humanos, não tem nada de asinha, como prega aí, né, muitas religiões, que é o anjinho pelado, A própria Bíblia descreve os anjos como seres que não parecem humanos. Não, tem partes sim que, né? Tem partes não. Descrição do querubim. Pois é, mas essa do querubim. E aqueles anjos que apareceram em Sodoma e Gomorra, que tinham forma humana, que comeram lá com Ló, junto com ele, e apareceram na forma humana. E se eles fossem totalmente espirituais, os seres lá de Sodoma e Gomorra não iam querer pegar eles. Porque o Ló, né... Depende da ocasião. Né? Os moradores... eles assumem de qualquer forma, mas eu acredito, então depende. Porque tem várias raças aí, que inclusive hoje em dia falam os pleiadianos, reptilianos. Os pleiadianos, loiros bonitos, altos, né? Esses são conhecidos como os anjos, né? Os anjos antigamente. Já aqueles baixinhos, cabeçudo lá, olho grande, esses são demônios, O pastor, o padre sempre veio dizendo. Daí o padre, eu gostava de perguntar, mas padre, esses anjos aí que comia e bebia aí, como que fica aí? Filho, Deus tem muitos mistérios. Daí eu falei, Deus também dá inteligência pra gente questionar e perguntar, viu? E o pessoal se baseia bastante naquelas passagens da Bíblia que quando um anjo aparece e fala não temas, né? Então realmente porque... Mas a crença no anjo, o anjo mora na Terra? Não mora na Terra, então é um ser extraterrestre, né? Se for levar pelo lado não espiritual. Jesus mesmo falou, né? Eu não sou daqui da Terra. Se eu fosse daqui da Terra... Na casa do meu pai há muitas moradas. E daí? Daí chamam Jesus de extraterrestre. Tem ufólogos hoje que tá, né, colocando ali uma mistura danada. Mas é assim, depende da crença popular da pessoa, da crença da pessoa, ela vai envolver certos aspectos. E, assim, a gente falou agora dos reptilianos. Existem algumas teorias na internet, óbvio, que existem extraterrestres já. Inclusive falam que Satanás era um reptiliano. A antiga serpente, né? O dragão lá. Você já ouviu uma teoria dessa? Compartilha? Já teve uma experiência assim? Ou? Já. Muitas pessoas que eu converso, né? Dentro da ufologia, e elas têm essa crença, né? Que nosso mundo está sendo controlado pelos reptilianos. E como eu falei, e daí para eles, os anjos do passado, né? Eram, né? Os pleiadianos. Os demônios cabeçudos lá, né, olhos grandes, são os demônios de hoje em dia. Então depende da época que nós estamos, né? Na época medieval eles acreditavam mais duende, gnomo, fantasma, né? Bom, nosso horário já está chegando aí no limitar. Joana, então fala mais um pouquinho para a gente do grupo que você está trazendo, da ideia de transformar a Ponta Grossa nesse roteiro turístico, e já aproveita e chama o pessoal aí. Então, assim, o projeto Dharma Ufoturismo surgiu da necessidade de a gente atrair pessoas para conhecer Ponta Grossa, suas belezas naturais, e conhecer que Ponta Grossa existe determinadas regiões que tem mais presença dos OVNIs ali. Então a ideia surgiu para atrair turistas e também para colaborar, né, com o dinheiro que entrar desses turismos que a gente vai fazer para a associação, para a pesquisa da associação e para os donos, né, dos lugares. Inclusive o doutor Alexandre é o dono do Mirante do Alagados lá, né, eu queria agradecer ele especialmente, porque ele foi o primeiro a nos dar a oportunidade lá, da gente estar lá na Fazenda Capadócia, Mirante do Alagados, lá no Rio São Jorge, pesquisando, analisando e fazendo agora, né, o projeto correr aí. Vamos ter um lançamento do projeto em breve. Estamos em acordo lá com o seu Lourenço também da Cachoeira São Jorge lá para fazer o evento de lançamento lá, porque lá tem mais estrutura. Lá tem o barracão, tem banheiro, tem luz, tem internet, né? Para fazer um dia de lançamento aí. Nós vamos fazer de 2 a 3 dias, fazer o lançamento, convidar todos os ufólogos, jornalistas e tal, para fazer o UFOCamp, é um evento maior. Mas o nosso projeto, ele já está trabalhando. Temos trilhas guiadas, passeio guiado. E quem quiser participar desse projeto, quem quiser participar, daí entra em contato conosco pelo telefone 42 99 69 61 74.
fale aí com o Juliano, que darei mais informações. Como que funciona? Então tem passeio guiado, tem trilha. Quem gosta de trilha vai fazer trilha. Quem gosta de passeio guiado vai fazer passeio guiado. Quem gosta de vigília, tem astronômica e tem ufológica. E quem gosta do UFOCamp, acampar lá, tentar lá, né, tentar ver o fenômeno, porque nós não vamos garantir nada. Nós vamos levar as pessoas aonde mais ocorrem as aparições. Mas não estamos fazendo merchandise aqui, nem, né, falando que vamos levar as pessoas para fazer contato, que muitos grupos fazem isso. Vamos levar vocês lá no lugar que acontece o contato, né? É igual do TBLU lá. Não, mas isso não vai acontecer. Tá A nossa pesquisa é séria, né? Nós pesquisamos o fenômeno. É claro que envolve, né, as ideias também de que o fenômeno seja extraterrestre, mas tem outras explicações. Inclusive tem um chamado raio bola, né? Isso para uma outra história. Outra conversa. Um outro pôr do sol, né? Juliano Marcelo, em nome da coordenação do curso de jornalismo e da Faculdade Unicecal, quero agradecer a vinda de vocês aqui para estar divulgando um pouco desse projeto. E para você que nos acompanhou, quero lembrar que esse bate-papo está gravado aqui no Facebook da Unicecal, então você pode estar acessando aí a qualquer hora. Muito obrigado, Ana Júlia, quer suas palavras finais? E foi esse mais um episódio do nosso podcast de jornalismo da Unicecal, e fiquem atentos aos próximos episódios.